Filipenses capítulo 2, versículo 5. Aleluia. Deus é bom demais, né, irmãos? Filipenses capítulo 2, versículo 5, nós vamos até o 11, tá bom? Todo mundo já achou aí? Diga amém, quem achou? Então tá bom, então vamos ler. A gente aprende desde criancinha na escola bíblica dominical que quando oramos nós falamos com Deus e quando nós lemos a Bíblia é Deus que fala conosco. Então quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, né? E está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por este trecho da Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós damos legalidade para que o Teu Espírito Santo tenha acesso e que o inimigo não venha torcer ou deturpar qualquer palavra que seja dita, mas que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você que tem filho pequeno aí, ou quando você era um filho pequeno, passou por uma situação mais ou menos assim: o pai pedia que você fizesse alguma coisa e você tinha muita dificuldade de fazer e falava: não consigo, papai. E aí o seu pai ia lá e fazia. Está vendo como que é fácil? E depois que o seu pai fazia, aí você ia lá e fazia igual ele fez e via que deu certo. Já passou por uma experiência mais ou menos assim ou não? Isso aconteceu com Deus. Quando você lê o Velho Testamento, ele fala assim: temos que nos humilhar, temos que, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Fala muito para a gente ser humilde, mas parece que uma das coisas mais difíceis que possa existir num serzinho chamado humano é a humildade. Ou dificuldade para ser humilde. As pessoas dizem, eu sou, mas na verdade tem dificuldade. Então o que aconteceu? Deus se fez homem e veio ao mundo mostrar que é possível vivermos uma vida de humildade. Uma vida de humildade. Hoje em dia, nós vivemos num mundo que tem um ditado que diz: a pessoa, como é que é? Come chuchu e rota peru. Hoje em dia nós vivemos numa época que o ser humano tenta mostrar para a sociedade aquilo que na verdade ele não é. É verdade ou não é? Muitas vezes quer morar numa casa que não tem condição de morar, quer ter um carro que não tem condição de sustentar, quer se vestir de uma forma que não como é que fala, não tem condição de agir daquela maneira. Por quê? Porque falta, muitas vezes, humildade. Humildade, irmãos, não é ser pobre, humildade não é ser feio, humildade não é ser desajeitado,
Humildade não é ser uma pessoa sem estudo, sem cultura. Humildade não é a pessoa não tomar banho, ficar fedido. Não é nada disso, né? Existem muitas pessoas aí que são ricas e estudadas e são humildes. Mas existe também muitas pessoas que não tem nada, não tem como diz o termo, não tem um gato para puxar para o rabo, e é um poço de orgulho. É uma soberba que só, né? E hoje nós vamos ver alguns exemplos nesse trecho de como ser humilde no exemplo deixado por Jesus. O texto que nós lemos lá fala que ele foi humilde, obediência total até a morte de cruz. Ele se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, mesmo sendo Deus. Depois disso que aconteceu, ele foi exaltado de uma forma sobremaneira. Por isso que a Bíblia fala que quem se humilha será exaltado. Então nós vamos ver algumas características dentro desse texto que nós acabamos de ler, de como a gente pode melhorar a nossa humildade. Amém, irmãos? Agora, a pessoa que fala assim, eu não preciso melhorar, é a que mais precisa. Não é verdade? Eu não preciso, porque eu já sou humilde o suficiente. Eu já sou humilde, sou humilde. Isso. Essa que precisa. É para essa, né? Mas vamos lá. Primeira coisa no versículo 6, diz que mesmo sendo Deus, Jesus, e tendo poder, porque Jesus, quando estava na terra, na forma humana, ele tinha poder para fazer o que quiser, porque ele era o próprio Deus manifestado num ser humano. O que ele fazia, só Deus faz. Ele tinha controle sobre as tempestades, sobre o mar revolto. Ele tinha poder sobre a vida. Ele falava para o morto de 4 dias, ressuscita, e o morto ressuscitava. Ele andava em cima das águas. Mesmo sendo Deus, ele não se julgou ser igual a Deus. Ele se humilhou. Certa ocasião, quando eles estavam passando por Samaria, eles queriam ficar hospedados ali junto com os discípulos, e os samaritanos não gostavam muito dos judeus. Eles tinham lá uma rincha, eu acho que tem até hoje, e não deram hospedagem para ele. O Tiago e João, né, que eram os 2 discípulos mais tranquilos e mais calmos de Jesus, né? João era chamado o apóstolo do amor, o amor maravilhoso, bonzinho toda a vida. Ele chegou para Jesus e falou: Jesus, você tem poder, manda fogo do céu, destrói essa cidade e mata esses negros tudo. Sabia que Jesus tinha poder, se ele quisesse, mas Jesus não fez isso. Por quê? Porque ele não tinha vindo ao mundo com esse propósito. Ele veio ao mundo com o propósito de salvar e de nos ser o exemplo em tudo. Acabamos de falar. Ele foi o exemplo para nós no batismo. Ele não precisava se batizar porque ele não tinha pecado, mas ele se batizou para dar o exemplo. Então Jesus foi o exemplo em tudo, inclusive na humildade. Cada vez que Jesus chegava diante de um pecador, ele nunca condenava, ele nunca julgava, ele nunca criticava, porque ele não veio para isso. Ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Certa ocasião, uma mulher, todo mundo conhece essa história, foi pego num ato de adultério, e a lei dizia que essa pessoa tinha que ser apedrejado. A lei de Moisés dizia. Aí levaram para Jesus os sacerdotes, os religiosos, os santarrões. Aqueles acham que não precisa de Deus porque já estão lá. Esses são os que estão mais longe de Deus. E eles foram lá para colocar Jesus numa cilada, não é cilada, assim, encurralar ele. Porque falou assim: se Jesus falar apedreja,
Cadê o amor que ele prega? E se ele fala não apedreja, ele não está vivendo a lei de Moisés. Então eles acharam que eles iam pegar Jesus com essa conversinha boba, né? Levaram a mulher lá para Jesus, jogaram ela. Aí, Senhor, foi pego em adultério. Jesus abaixou a cabeça, disse que começou a escrever na areia. E quem tinha levado eram os líderes religiosos, viu? Eram os santarrões, eram os pastores, padre, ancião, presbítero, diácono, bispo. Jesus baixou a cabeça, nem olhou para a cara dos cidadãos, né? Falou assim: quem não tiver esse tipo de pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver esse tipo de pecado, hein? Quem nunca adulterou aí, joga a primeira pedra. E continuou escrevendo. E falou que um por um foi saindo, soltando a pedra e saindo. Ficou ele e a mulher. Ele pegou para a mulher e falou assim: ninguém te condenou? Eu também não te condeno, filha. Só vai e não peques mais, para que não te sucedas coisa pior. Porque eu não vim ao mundo para julgar e condenar. Eu vim ao mundo para salvar. Amém, irmãos? Então, o primeiro gesto de humildade que nós temos que aprender com Jesus é não julgar. E hoje em dia, o que a gente mais faz é julgar as pessoas. Muitas vezes, você olha na cara do cidadão, você nem conhece, fala: esse não presta. Esse não presta. Esse é tranqueiro. Eu estou vendo a cara dele. Você não conhece o coração? Está fazendo um julgamento, um pré-julgamento. E nós temos esse hábito de fazer. Ih, aquele é tranqueiro, hein? Aquele lá não presta não, aquele lá não presta. Então, Jesus nos ensinou, primeira lição aqui, nós não podemos julgar. Amém? Vamos olhar para as pessoas sem julgar. Não julgue, porque Jesus não julgou. Existe um só que pode julgar, esse um é Deus. Amém? Segunda lição para a gente ser humilde. Então, a primeira, quer ser humilde? Não julgue. Não julgue ninguém, irmãos. E hoje em dia o que mais a gente vê são, nas redes sociais, são ofensas de pessoas julgando pessoas. Seja por classe social, seja por raça, seja por qualquer coisa, diferença política, qualquer diferença. Se é diferente, eu sou bom, aquele não presta. É assim ou não é hoje em dia? Qualquer diferença, eu é que sou o bom. O crente é que é o bom. O crente que acha que é o bom precisa aprender com Jesus, não julgar ninguém. Amém? Pelo contrário, mais para frente nós vamos ver. Jesus falou que nós temos que considerar o outro superior a nós mesmos. Segunda lição, no versículo 7. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, né? Nós precisamos aprender a nos esvaziar, irmãos. A nos esvaziar. Hoje as pessoas estão querendo, cada dia que passa, como é que fala? Aparecer mais, ser mais. Nós precisamos ser humilde, né? Jesus ensinou e disse lá em Mateus 22, 26: entretanto, vós não sereis assim, ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Muitas coisas que acontecem conosco como cristãos servem para nos esvaziar do nosso orgulho, da nossa vaidade, principalmente do nosso egoísmo. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por algum tipo de provação ou dificuldade para a gente se esvaziar. Viu? Para a gente se esvaziar, tirar um pouco. Às vezes Deus permite um aperto. Porque é tanta, sabe, a gente acha que a gente é o bom, nós somos melhor, nós somos o melhor.
né? Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda humildade os demais superiores a si mesmo. Jesus está dizendo isso. Nada façais com rivalidade. Eu vejo pessoas muitas vezes perdendo amizade por causa de política, irmãos. A Bíblia está dizendo: nada façais por rivalidade. Pessoas perdendo amizade por causa de futebol, de time. Os caras estão ganhando milhões lá, você não está ganhando nada com isso aqui, você está perdendo amizades às vezes preciosíssimas. Mas pelo contrário, considere com toda humildade. Está lá em Filipenses 2:3, achou lá? Acompanhe lá, Filipenses 2:3. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a você mesmo. Dê razão. Uma pessoa muito querida nossa uma vez falou assim: eu aprendi o segredo de ser feliz. Conta aí então. Ela falou assim: concordar mesmo sem ter razão. Não brigo mais com meu esposo, porque eu concordo mesmo achando que ele não tem razão, concordo. Tá bom, vai concordando, não tem briga. Quando um não quer, dois não briga. Olha que maravilha. Então, vamos considerar com toda humildade as outras. Você é melhor que eu. Você está vendo que não é, mas considere. Jesus fez isso, irmãos. Jesus fez isso, né? Se esvazie desse ego, desse orgulho, dessa arrogância, dessa prepotência que nós temos naturalmente, porque a gente já nasce assim já, viu? Terceira lição, no versículo 7, na segunda parte do versículo, diz que foi a semelhança, né? Deus criou o homem conforme a imagem e semelhança dele, mas por causa do pecado, o homem se distanciou de Deus, certo? Jesus veio ser semelhante dos homens para nos ensinar a ser parecido com Deus. Sempre houve uma vontade da pessoa querer ver Deus, mas a Bíblia diz que Deus é invisível, ninguém nunca viu e ninguém nunca verá. Nós vamos ver Deus na face de Jesus. Amém? Mas você que tem uma vontade muito grande de ver Deus, olha para o lado aí, olha para o seu vizinho aí, ó. Olha aí, olha Deus aí. Está vendo? Deus é assim, exatamente assim. Agora imagine que Jesus estivesse aqui hoje, em carne, do seu ladinho. Como é que você trataria ele? Assim nós temos que tratar o nosso semelhante, porque nós todos somos a imagem e semelhança de Deus. As minhas mãos são as mãos de Deus, os meus pés são os pés de Deus, os meus olhos são os olhos de Deus. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu olho, por isso que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu toco, por isso que eu tenho que tomar cuidado onde eu ando, os ambientes que eu frequento, por isso que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu digo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia vai além. Deus habita em nós e dirige a nossa vida. Então, esta semelhança vai nos fazer ser humilde e entender que o meu próximo é melhor que eu. É uma disputa de querer saber quem é o mais forte, quem é o mais poderoso, quem pode mais, quem tem mais dinheiro, quem sabe melhor. Irmãos, Jesus ensinou: o meu irmão. Quem é o melhor? Você. Jesus se esvaziou, ele se humilhou, né? Ele ensinou que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. No versículo 8, a primeira parte, diz que ele se humilhou. O que é humilhar? O que é humilhar? Humilhar é a capacidade de sofrer humilhação, né? Não é à toa que essas duas palavras são sinônimas: humildade e humilhação. A humilhação é o fato sofrido, a humildade é a qualidade de quem suportou a humilhação. Alguém chega e te humilha,
se você é humilde, você suporta a humilhação. Agora eu digo, no mundo de hoje, quem suporta humilhação, irmãos? Quem suporta humilhação? Agora, quem suportou maior humilhação do que Jesus? Preso injustamente? Quem assistiu aquele filme do Mel Gibson pôde ter uma noção muito superficial do que ele sofreu, porque foi muito além disso, muito além daquilo. Chicoteado, tiraram toda a roupa dele. Hoje em dia nas imagens coloca lá um paninho, mas não tinha paninho nenhum não, irmãos. Ele foi crucificado nu. E quando ele não abriu a boca para reclamar nem um instante, nem um momento. Toda vez que ele abria a boca, era para perdoar. Mas para reclamar, nunca. Isso é ser humilde, é suportar a humilhação. E muitas vezes, irmãos, nós, coisinhas tão toscas, a gente já fala assim, eu não levo desaforo para casa. É verdade ou não é? Eu não levo desaforo para casa. Ah, não levo. Esse vai ter. Está escrito. Vou até marcar aqui. Esse aqui me paga. A conta vem, me paga, irmãos. A vingança pertence a Deus, diz a Bíblia Sagrada. Humildade é saber suportar a humilhação. Bem-aventurados sois vós. Quando Jesus começou o Sermão da Montanha, ele começou com as bem-aventuranças. E uma delas foi, bem-aventurados sois vós, quando vos humilharem, injuriarem e mentindo, disserem toda calúnia contra vós por minha causa. Mas o cara me caluniou. Não tem importância, deixa quieto. Aprenda a suportar a humilhação e você vai ser uma pessoa humilde. Isso é ser humilde. Quando você é humilhado pelos homens, você é exaltado por Deus. Tiago 4,6 diz assim, Deus resiste os soberbos. Resistir é oferecer resistência. Sai fora, não quero papo. Porém, Ele dá graça aos humildes. Vamos aprender a suportar a humilhação, irmãos. Quando alguém zombar da gente, escarnecer. E o inimigo, ele acha de tudo. Ele vê uma deficiência sua para te zombar. Ele vê um problema seu, ele vê uma dificuldade sua para te zombar, para te escarnecer. Não tem importância. Vamos aprender a suportar a humilhação. Assim então nós seremos humildes. Versículo 8, na segunda parte do versículo 8, diz que ele foi obediente. Jesus foi obediente. Ele não precisava obedecer ninguém, irmãos, porque ele era a autoridade máxima. A Bíblia diz que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ele era Deus. Todo o poder nos céus e na terra pertencia a Ele. Mas ele foi obediente. Por que ele foi obediente, irmãos? Para nos ensinar a ser obediente. A gente tem uma dificuldade com esse negócio de obediência, a gente já nasce assim, criança, pequenininha, não sabe nada ainda, já gosta de uma desobediência boa. Quando ele criou o mundo, a primeira coisa que ele fez foi o teste da obediência. Não coma dessa árvore não, pode comer das outras centenas e milhares. Pode comer daquela bendita que não podia. Nós temos uma dificuldade de desafiar a coisa errada. E o inimigo manda mensaginha para nós e a gente aceita e dá risada. O errado, o proibido é mais gostoso. É verdade ou não? Exceder velocidade no lugar onde não pode, que é perigoso. O proibido é mais gostoso. Irmãos, se é proibido, é proibido. Se é errado, é errado. E Jesus nos deu exemplo. Ele foi obediente até a morte. Mas nós temos que ser obedientes a quem? A Bíblia diz, Romanos capítulo 13, versículo 1. Olha lá, pode acompanhar, está escrito na Bíblia. Todos quer dizer, sem exceção, devem sujeitar-se às autoridades superiores,
Porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Tem autoridade civil, tem autoridade militar, tem autoridade na escola, no trabalho, a profissional, tem autoridade eclesiástica. Nós vivemos num mundo de hierarquia, e eu tenho que obedecer ao meu superior. Eu tenho um pastor presidente do nosso ministério, e se ele estabelece uma regra, eu tenho que obedecer, porque a Bíblia fala que nenhuma autoridade foi instituída que não venha de Deus. Ah, mas o prefeito fez... Ele é autoridade, irmãos, tem que respeitar, obedecer. Ah, mas a lei está errada, não interessa, está escrito lá, tem que obedecer. A gente muitas vezes quer justificar, a gente não aceita, a gente só quer obedecer se for de acordo com o que a gente pensa, aí a gente obedece. Mas se é o contrário do que a gente pensa, a gente já não quer obedecer. Jesus foi obediente até a morte, quando as autoridades falaram assim: você vai morrer pregado numa cruz. Ele podia falar assim: mas eu não cometi delito nenhum, ele nunca cometeu delito. Ele podia falar ou não podia? Se espera aí, eu vou recorrer a um advogado. Agora nós temos um advogado na igreja, né? Vou recorrer a um advogado. Mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas será que vale a pena? Vê o fim, o final do texto que nós lemos. Ele recebeu um nome que é acima de todo nome, e ele foi, quer ver? Olha se vale a pena ou não vale, irmãos. O texto que nós acabamos de ler, lá em Filipenses, né? Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, versículo 9, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Irmãos, o nome de Jesus é um nome que está acima de qualquer outro nome. Se existe qualquer outro Deus, o nome de Jesus Cristo está acima. Se existe qualquer outra divindade, o nome de Jesus Cristo está acima. Porque ele recebeu o nome que está acima de qualquer outro nome. Mas será que valeu a pena ele ser humilde e obediente até a morte, morte de cruz, padecer tudo aquilo? A recompensa vem de Deus, não é dos homens. A recompensa vem de Deus. E diz também aqui, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Olha o que ele recebeu, vê se valeu a pena. Às vezes a gente faz o nosso próprio julgamento. Não vale a pena ser humilde, não. Os caras pisam em mim, e não pisaram em Jesus? E ele não foi o nosso exemplo? Ah, me passou para trás. O que fizeram com Jesus? E qual é a condição de Jesus hoje? Lá no Apocalipse diz que João foi arrebatado e viu no céu um trono e um Deus. Só tem um, irmão, não tem dois não, viu? Não existe dois. Se existe um segundo é falso. Assentado sobre o trono, um Deus assentado sobre o trono, que tinha a forma de um homem, que foi morto, ressuscitou, mas vive para sempre. Quem é? Jesus Cristo. A verdade é a seguinte: Deus quer nos honrar. E muitas vezes, irmãos, nós não somos honrados, sabe por quê? Porque não somos humildes. A gente quer a honra do homem, a gente quer o reconhecimento do meu patrão, a gente quer o reconhecimento do pastor, a gente quer o reconhecimento do delegado, do prefeito, do presidente. Ai, meu presidente não faz nada. Senta lá, vai ver se você faz alguma coisa, né? A Bíblia fala que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Se ele está lá, foi Deus que colocou. Glória a Deus. Vamos respeitá-lo. Mas, irmãos, quem vai nos honrar, a recompensa vem de Deus. A Bíblia fala para sermos humildes.
E para ser humilde, não podemos ficar julgando. Para ser humilde, temos que nos esvaziar. Para ser humilde, temos que obedecer, ser obediente. Amém? Vamos obedecer. Nós temos o manual da felicidade, que é a Bíblia Sagrada. Se existe uma coisa que o inimigo tem impedido as pessoas de lerem, é a Bíblia. Não vou perguntar aqui, mas responde para você: quanto você tem lido da Bíblia diariamente na sua casa? Quanto? Agora, com esse negócio de ter Bíblia no celular, você não abre nem no celular e nem a Bíblia de papel mais. A Bíblia está lá, que você não sabe nem onde que está. Se chegar na casa, que nem a lição que o Maurão passou aqui, né? Mostrou. O pastor foi almoçar na casa da pessoa lá e colocou a colher no meio do texto que ele leu, para a pessoa ler depois. E a pessoa ficou falando que o pastor tinha roubado. Pastorzinho sem vergonha, roubou a colher que comeu. Olha, que pastor sem vergonha. Passou um ano, o pastor voltou na casa da mulher lá, e a mulher falou: pastorzinho ladrão, esconde as colheres que ele vai levar outra. Pega a Bíblia lá, vamos ler um texto. Abre aí no texto que nós lemos, e a colher estava dentro da Bíblia no texto. A mulher ficou um ano sem ler a Bíblia. Não achou a colher. Quanto você tem lido, irmãos? Quanto você tem lido da Bíblia Sagrada? Jesus veio para nos dar esses exemplos. Ele veio para mostrar que o meu semelhante é a imagem e semelhança de Deus, que eu tenho que considerar ele superior a mim, eu tenho que me humilhar. O segredo é esse: quer ser exaltado? Se humilhe. Os humildes serão exaltados, mas os soberbos vai ser humilhado. Mas eu vou dizer uma coisa, o segredo agora, para terminar. Estou na metade, mas vou parar por aqui, porque senão é muita informação, a gente depois não consegue absorver. Tá bom por aí. Jesus no coração. Se você não tiver Jesus no coração, você vai sair daqui e falar assim: palavra boa, pura verdade o que o pastor falou, mas vai continuar a mesma coisa. A mesma coisa. E a gente não vem na igreja para voltar do mesmo jeito, irmãos. Você não entra no restaurante para olhar o cardápio e sair lá e voltar para casa com fome. Você vai lá para comer e sair satisfeito. Né? Você vai no restaurante para sair bem satisfeito. Você vem na igreja para sair cheio da unção de Deus. Isso é alimento espiritual para o nosso espírito. Aprendizado. Eu sempre digo, né? O físico alimenta pela boca. O espírito é por aquilo que a gente vê e ouve. Por isso que a gente tem que olhar muito aquilo que a gente olha, prestar muita atenção naquilo que a gente vê e naquilo que a gente ouve. Muita atenção. E aqui nós ouvimos palavra de Deus. Você quer ser exaltado? Você quer ser alguém maravilhosamente bem no dia de amanhã? Se humilhe hoje, porque os humildes serão exaltados, mas os soberbos serão humilhados. E você só vai conseguir com Jesus no coração. Se você não tiver Jesus no coração, a gente vai falar, tudo bem, maravilhoso e tal, mas é a mesma coisa. Mas a gente vem para aprender um pouquinho só e começar a colocar em prática. Em prática. Vamos olhar para o nosso irmão e ver Deus neles, né? Eu olho para a Verinha, eu vejo Deus. Eu olho para o Márcio, eu vejo Deus. Eu olho para o Tiago, eu vejo Deus. Eu olho para cada um de vocês, eu vejo Deus. Tem que ser assim. Se vocês são Deus, vocês são melhor que eu. Vocês são melhor do que eu. E a Bíblia fala, considere o seu próximo superior a si mesmo. Vocês são melhor do que eu. Amém? E vamos nos humilhar. Porque se a gente se humilhar aqui nessa vida, Deus vai nos exaltar. Vamos ficar em pé para fazer uma oração para encerrar. Gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração, no seu dia a dia.
E quando vier o momento da prova, quando vier o momento do teste, que você não seja reprovado, mas que você passe. Quando vier realmente a humilhação, que você saiba suportar a humilhação, para provar que você é uma pessoa humilde. Meu Deus, eu te agradeço de todo o coração pelo privilégio que o Senhor nos deu nessa noite, de compartilhar um pouco a respeito desta palavra. Se o Senhor colocou no meu coração para transmitir para a igreja, seguramente é porque estávamos precisando ouvir. E que não ficamos simplesmente em ouvir, mas que nós possamos absorver e colocar em prática nas nossas vidas, Senhor. Porque tudo isso que o Senhor deixou escrito é uma realidade. E se o Senhor conseguiu, nós vamos conseguir também. Porque o Senhor foi um homem exatamente como nós aqui na terra, sujeito às mesmas paixões. Meu Deus, eu intercedo por cada filho teu que chegou aqui na tua casa nessa noite, eu intercedo por cada filho teu que ficou participando pela internet, que não pôde vir para a tua casa em função da distância. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando nos nossos corações, trazendo-nos a consciência, meu Deus, e fixando esta palavra, para que possamos colocar em prática. E mesmo que a prova seja amanhã pela manhã, se alguém vier nos humilhar, que nós possamos saber suportar a humilhação. E assim vamos estar passando no teste de que verdadeiramente somos humildes. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta palavra. Nós te agradecemos de todo o coração. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?